Oi, aqui quem fala é o seu loiro favorito, o Goulart paulista. Pera, o Goulart é de onde mesmo? Nem fudendo, ele é carioca. Bom, há um tempo atrás eu fiz um vídeo falando de Scott Pilgrim, especificamente do filme produzido lá por volta de 2010, mais ou menos. Contei a história e, claro, não podia deixar o anime de lado, né? Então esse vídeo aqui é um vídeo falando sobre o anime de Scott Pilgrim lançado na Netflix. Dito isso, o roteiro desse vídeo vai seguir uma linha muito parecida com a do filme... O Scott morreu com um soco? O que aconteceu aqui? Eu tô ficando maluco, alguém puxa a vinheta, por favor. O que aconteceu aqui? O que é isso? Ai, puta merda, cara. Sempre dá errado essa coisa. Não faço ideia de como que resolve isso aqui, galera. Pelo amor. Nada a ver isso aí, mano. Isso aí é de outro vídeo. Eu devia ter apagado esse negócio. Não. Cadê? Ah, aqui. Foi. Ok. Desculpa o transtorno, tá bom? Fica aí com o vídeo de vocês. Valeu. Como um ato de protesto, esse vídeo vai ser mais de opinião do que de review. Eu sabia que a história era diferente, mas porra, precisava ser tão diferente assim? Não precisava, né, senhora Netflix, não precisava. É claro que esse vídeo vai estar recheado de spoilers, então se você quiser assistir essa obra antes de vir aqui, sinta-se à vontade, tá bom? O problema é inteiramente seu. Mas já deixa eu começar falando que alguns artefatos da história principal estão aqui, tá bom? Tipo o Scott velho, que não tem no filme. Então tem algumas coisas que foram inseridas de forma diferente, só que ainda assim estão ali na história original. E bom, a Netflix lançou esse anime, e quando eu ouvi gente falando sobre isso, eu pensei, não deve ser um anime, né, cara? Não é possível. Mas não, é um anime mesmo. Eu sei que o meu público não é chato com isso, né? Vocês não vão me olhar e falar, na verdade, anime já é animação, só que japonesa, então tecnicamente, anime é desenho, e blá, 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 blá. Vai te ferrar! Vocês sabem que tem diferença entre um desenho produzido nos Estados Unidos e um desenho produzido no Japão, por exemplo. Scott Pilgrim tá muito mais próximo de Demon Slayer do que de Invencível. Dá pra saber disso, dá pra entender essa parte. Esses dias um cara me chamou de viado no Instagram, porque eu falei que Invencível não é um anime, né? É um desenho, mas não é um anime. Ai, vai se ferrar, mano, eu odeio a internet. Mas enfim, mesmo contando com os mesmos personagens que a gente já conhece, e tendo uma base bem parecida com a história clássica, pelo menos no primeiro episódio, com poucas diferenças, a história segue um caminho completamente diferente. Ao todo são 8 episódios, cada um deles tem meia hora de duração, e essa seria a ocasião perfeita para se aprofundar mais em temas que a HQ já explora. Isso não aconteceu. A história padrão a gente já conhece aqui, tá? O Scott conhece a Ramona, se apaixona por ela, luta contra os 7 ex-namorados malvados, os dois vivem felizes juntos. Eba, nossa, legal, gostoso, agradável, parabéns, Scott, viu? Isso é incrível. E se você conhece minimamente a história, se você simplesmente assistiu aquele vídeo que eu postei aqui no canal, você também já sabe que eu resumi bastante, tá? Por mais que essa seja a trama principal, na HQ a gente tem ainda mais coisa pra poder apresentar. Como, por exemplo, que eu comentei anteriormente, o Scott mais velho. Mas assim, se eu tivesse que resumir essa história com poucas palavras, seria exatamente isso. Scott, Ramona, 7 ex-namorados malvados. Pois bem, esquece tudo sobre Scott Pilgrim que você já sabe, porque o próprio Scott aparece em tipo 3 episódios da série. A história muda no momento que ele enfrenta o primeiro ex-namorado malvado da Ramona, o Matthew Patel, e ele morre com um soco. Quer dizer, é isso que a gente pensa que aconteceu, né? Ele enfrenta o primeiro ex-malvado e perde. O protagonista perde no primeiro episódio. Eu tenho certeza que quem parou pra assistir esse anime sem parar pra analisar a história dele em si, sem spoilers nem nada do tipo, ficou com a mesma cara dos figurantes vendo o Scott morto. Mas enfim, a partir daí o Matthew Patel fica feliz da vida porque ele vai poder ficar com a Ramona, né? Já que as regras são assim, se você mata o atual da sua ex, você pode se tornar o atual. Mas a Ramona rejeita ele logo em seguida. Sim, o cara foi rejeitado 2 vezes. Meus parabéns, viu, Matthew? Não contente com o não, ele foi atrás do já falei que não. Fica aquela sensação de putz, rapaz, e agora? O que acontece agora? A Ramona não consegue esquecer o Scott e vai atrás dele porque ela acha muito estranho ele ter morrido com um soco só, né? A gente sabe que o Scott é um bosta, mas também não é pra tanto. Ela começa uma jornada pra descobrir quem foi que forjou a morte do Scott. E, bom, principalmente saber onde é que ele foi parar, porque, né, alguém realmente forjou a morte dele. Abriu um portal e tacou as moedinhas pra cima, porque nesse universo todo mundo que morre em batalha vira moeda. E a Ramona meio que não queria que a relação dos dois acabasse ali, né? Então, mesmo sendo aquele cara com quem ela só saiu uma única vez, ela ainda assim vai atrás dele. Meus amigos,
Os problemas dessa história começam aqui. Eu vou separar essa parte com 3 pontos positivos e 3 pontos negativos, tá? Porque assim, acho que vai ficar mais fácil de entender quais que são os problemas dessa série. Vamos começar com os positivos, vai ser o beijo antes do soco na cara. E o primeiro ponto que eu quero levantar aqui é justamente a relação do Scott com a Ramona. Aqui ela é muito mais intensa que no filme. A impressão que dá, inclusive pelas faíscas que saem quando os dois se beijam, né, a primeira vez, é justamente que aconteceu algo mágico. Eles tiveram um tipo de conexão ali que foi mútua, sabe? Da parte dos dois foi um negócio incrível. E parece que eles sentiram algo tão forte que foi o suficiente pra Ramona correr atrás dele, mesmo tendo ficado com ele uma noite só. Eu não sei vocês, mas pelo menos no filme eu tenho aquela sensação que o Scott, ele é só mais um namorado da Ramona, sabe? Como se ele não tivesse nada de especial pra ela. Como se ela simplesmente tivesse escolhido aquele cara porque sim, ele quer, então vamos, sabe? Realmente não parece que existe uma troca nessa relação. Além disso, a relação dos dois só se torna especial mesmo no final do filme. Porque ali é aquele momento que a Ramona decide que vai largar o Scott, porque vai fazer bem pra ele, né? Se os dois se distanciarem. E ele vai atrás dela, então eles têm basicamente uma conversa difícil, digamos assim. Eu quero lembrar vocês também que um pouquinho antes do Scott ter que lutar contra a ex-namorada da Ramona, quando eles estão ali no bar e tal, os dois têm uma discussãozinha e nossa, ela fica pistola com ele, sabe? E a impressão que dá é justamente essa que eu falei aqui, que o Scott é só mais um, que ele é só mais um ex-babaca, que vai passar pela vida da Ramona e ok. Isso tudo foi consertado no anime, então por mais que o primeiro contato dos dois ainda tenha sido aquela coisa horrenda que aconteceu no filme e na história tradicional que a gente já conhece, aqui a Ramona é menos babaca, sabe? Ela realmente sente alguma coisa, pelo menos é o que dá pra entender. Então é isso, aqui os dois realmente parecem apaixonados e todas as outras relações da Ramona não pesam tanto quanto a atual. O segundo ponto positivo é a animação. Minha nossa, que animação linda. Digna de produção da Netflix mesmo, dá pra ver que botaram muita grana nisso. Não é exatamente uma animação complexa, mas é uma animação autêntica, sabe? Os desenhos têm personalidade, isso é muito legal. Outra coisa que eu reparei também é que eles não exageram naqueles efeitos de jogo, porque aqui a gente tem 8 episódios pra poder usar esses efeitos, então eles colocam mais em coisas que fazem sentido colocar o efeito de jogo, sabe? No filme de Scott Pilgrim, eles tinham 2 horas, então tinha que rushar muito. Sério, tipo, aquele filme tem tanto efeito especial pulando na tela e luz piscando de todo lado que se você tem epilepsia, você tem que ficar longe dessa história. É morte instantânea. E o último ponto positivo é que, tendo 8 episódios, dá pra se aprofundar um pouquinho mais em outros personagens. Alguns dos personagens secundários eram só adições de roteiro pra fazer a história andar. E repetindo uma frase que trocentos youtubers de cinema, filmes e séries e blá 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 gostam muito de usar, os personagens eram tão profundos quanto um pires. E tem outros ali que nem tiveram tempo de tela, né? Os gêmeos que o digam. Enfim, os ex-namorados da Ramona, nessa obra aqui em específico, realmente parecem pessoas de verdade. Eles foram feridos por ela, foram obrigados a seguir a vida, sabendo que aquela garota que eles tanto gostavam tinha seguido em frente, sem eles, se decepcionaram forte e tiveram que seguir em frente com algumas feridas abertas, porque a Ramona, no final, era uma babaca também, né? Na obra anterior, parece que todos eles são uns babacas e ok, é isso, você quer mais é que o Scott consiga derrotar eles logo pra poder seguir em frente. No final, eles viram um saco de pancadas do Scott, o filme inteiro, mas aqui não, eles têm personalidade e tem vida, eles não pensam só na Ramona 100% do tempo. E agora que a gente já finalizou os pontos positivos, vamos pros negativos. Primeiro ponto negativo, ritmo. Comparando com um filme de novo, pegar uma história do tamanho de Scott Pilgrim e tentar resumir em 2 horas é no mínimo complicado. Precisa de orçamento e tempo. Se você não tiver tempo pra se aprofundar nos personagens, você até conta a história, mas o público não se conecta com ninguém. Bati no microfone, que merda. Voltando, você até conta a história, só que o público não vai se identificar com ninguém. E aí você pega uma produção, ok, conta a história ali, início, meio e fim, mas não gera emoção nenhuma. O filme precisou ser rushado porque ele não tinha tempo a perder. Tem que contar de forma direta. Por outro lado, o anime tem mais tempo, só que ao meu ver, Scott Pilgrim, mesmo sendo uma história que precisa de tempo pra ser contada, não necessariamente precisa de 2, 3 temporadas fazer um One Piece da vida. Só precisa de um pouco mais de tempo, não de 8 episódios. Dito isso, o ritmo desse anime é muito lento, e mesmo contando uma história diferente da que a gente já conhece, não precisava de 8 episódios pra contar ela, cara. Dava pra reduzir bem uns 2 ou 3 episódios ali, e isso pode não parecer muito, só que cada episódio tem meia hora. Ou seja, tirando 3 episódios, são 1h30 de conteúdo, e meio que não agrega em muita coisa, sabe? Conteúdo que não precisava existir. Por exemplo, o senso de urgência da Ramona é um negócio inexistente nesse anime. A mina tava querendo descobrir quem foi que tinha feito o portal vegano lá, pra poder surrupiar o Scott dessa dimensão. Ela conhece um único cara que produz portais, e quando ela chega nesse cara, que ela tem um contato assim de ver onde que ele está, ela leva 3 dias
pra se aproximar dele e fazer uma pergunta que levou segundos pra ser respondida. Você passou 3 dias fazendo tudo o que eu mandava porque queria mostrar pro Todd um vídeo de um portal? Não tem mais nenhuma pista? Que fase! A todo momento a Ramona tá falando, não, porque eu não tenho tempo a perder isso e aquilo, só que assim, puta merda, né? Me ajuda a te ajudar. Mano, 3 dias. 3 dias, cara. Continuando, segundo ponto negativo. Descaracterização. Palavra difícil, palavra grande. Alguns personagens se tornaram uma coisa completamente diferente do que foi apresentado pra gente anteriormente. A Julie Powers virou uma psicopata que ajuda o Gideon, o namoradinho novo dela, a qualquer custo. A Kim beijou a ex da Ramona simplesmente porque sim. O Todd se descobriu gay. O quê? Os diretores dessa coisa definitivamente comeram grãos e feijão. Grãos são gays, feijão são woks. Muita coisa aconteceu à toa, sem motivo nenhum pra acontecer. A própria Kim beijando a Roxy não faz sentido nenhum. Em que momento essa mina deu a mínima demonstração de que ela poderia sentir atração por outras mulheres? Me fala. A impressão que deu é que eles tinham uma cota de beijo gay que eles tinham que inserir nessa série e foram indo ali, ó. Coloca, bota ali, isso. Agora coloca o Todd pra beijar o gay amigo do Scott. Puta merda, cara. Além dessa questão de descaracterização sexual, também tem o Gideon, o ex-namorado mais forte da Ramona, na teoria, que perdeu pro mais fraco. Tipo, o cara com mais malícia, mais frieza, mais planejamento, perdeu pra um emo. E no final eles voltam pra amizade simplesmente porque assim, vai se fuder, eu tô puto. Ó, o próximo ponto negativo é frescura minha mesmo, eu admito. Tiraram algumas músicas que tinha no filme, eu confesso, queria muito ter ouvido Black Sheep de novo. O Garbage Truck também, eu acho uma música muito boa, cantada pelos personagens da série. Sim, eu me referi a cantores profissionais como personagens de uma série. Me julgue, mas é isso, no Spotify eu tenho essas duas músicas na playlist, tá? Inclusive na playlist pública do canal, ouça as músicas da playlist pública do canal. É uma playlist muito boa, é uma salada de fruta aquela coisa, é o meu gosto musical, tá bom? Mas é isso, só seria legal se tivesse essas músicas e acontece. Pelo menos tem uma referência a Black Sheep aqui, que eu provavelmente não posso passar, porque senão o YouTube vai me capar. Cara, no geral, esse anime não é ruim, definitivamente não é ruim. Tem os problemas, mas a história até que entrega alguma coisa. É, não algo que eu gostaria, mas entrega. É tipo você pedir um hambúrguer e receber uma pizza. Nossa, legal, pizza é bom também. Só que eu queria muito comer hambúrguer. Tipo, a história é boa, só que definitivamente não é melhor que a original. Não é. Se fosse a história do filme, que é aquela que a gente já conhece, com o desenvolvimento de personagem que tem aqui nessa série, show, seria perfeito. Mas não foi o que a gente recebeu, paciência, né? Tudo bem. Eu vou me prender no que eu comentei de positivo sobre a obra, que é a relação entre o Scott e a Ramona. Querendo ou não, eles são os principais, a história gira em torno deles, da relação dos dois. E como eu disse antes, aqui eles realmente parecem apaixonados um pelo outro. Então, pelo menos essa trufa pequenininha a gente recebe por assistir essa bomba até o final. Mano, na hora que a Ramona fala do robô vegano, eu não tanquei, velho. Vai se ferrar, mano. Nossa, que coisa ridícula. O Como foi um portal vegano, criado com poderes veganos. Mas aquele portal tinha um nível muito superior ao nível do meu único ex-vegano. Aí eu parei pra pensar, o que é mais poderoso do que um humano vegano? 2 humanos veganos? Não, um robô vegano. Ai, meu Deus do céu, eu odeio esse anime, cara. Eu tive que pausar e respirar um pouco, sabe? Tocar grama, beber água, ajudar uma velhinha a atravessar a rua, ajudar os mais pobres. Não deu, mano. Não deu. Eu tive que sair da frente do PC. Galera, eu vou ficando por aqui. Essa é a minha recomendação, ou não, de Scott Pilgrim Takes Off. Assista por sua conta e risco, tire suas próprias conclusões. Eu vou ficando por aqui, a gente se vê no próximo dia e tchau, tchau. Dia? Não. Eu vou ficando por aqui, a gente se vê no próximo vídeo e tchau, tchau.